Antes de começar o vídeo, vamos a um rápido espaço para os nossos patrocinadores. Galera, tá chegando o Gibi SP Festival, é nesse final de semana. Então, atenção, tem link para os ingressos aqui embaixo. E eu vou resolver um erro que eu cometi no último vídeo. Eu vou deixar o link também para o mapa do evento, tá? Tem um mapa ali bonitinho, vocês podem ver na localização de cada expositor. Deixa eu aproveitar e destacar um outro painel, que é o Cangaceira, com Jairo Moreno e Pedro Mauro. Galera, já tá me dando uma certa tristeza, né? Essa acho que é a última divulgação do GBSV Festival, né? Afinal, o evento é agora no próximo final de semana. Então, obrigado pela parceria, né? Muito legal atrelar o Dois Quadrinhos com marcas tão legais. Galera, então participem do evento. Como eu falei, tem JBC, tem Mitos, tem Hyperion, tem várias editoras, tem Ivan Costa da CCXP, tem Pedro Mauro. Vai ter muita gente legal e links aqui embaixo, tá bom? Valeu, valeu. Vamos começar então o catálogo da Panini, lançamentos de novembro. E, gente, eu já abri no gibi que mais me... que eu abri um sorriso. Mundo Gavião, finalmente republicado. A gente pediu e tá aqui de volta. Forte recomendação se você nunca leu. Essa aqui é a minissérie da editora Abril. Né, eles publicaram exatamente como no original, inclusive, né, em 3 partes. Nos Estados Unidos saiu em 89 e aí no Brasil foi em 1990. Galera, isso é muito bom, tá? Aqui a gente acompanha um policial de Thanagar, que é o Cutter Hall. Ele faz parte de uma família cheia de privilégios, e aí eu não quero falar muito, mas chega num ponto que o Cutter Hall, ou Cutter, eu nunca sei falar, que o personagem também tem... Vocês sabem que o Gavião Negro ele tem mais de uma versão, né? Um personagem que sofreu reboot ao longo do tempo, mas aqui ele é o Cutter Hall. Cutter Hall. Ele faz parte de uma família privilegiada e aí, num certo momento, ele tem uma outra visão sobre o mundo. Né? Ele faz parte dessa polícia de Thanagar e ele tem esse choque de realidade num determinado momento. É muito bom. Se vocês forem ver o crédito da Panini, tá só o Timothy Truman. Aí tu vai dizer, ô Vini, mas e o Henrique Alcatena, né? Ele não desenhou o Mundo Gavião? Não, na verdade o Alcatena, ele é o arte finalista desse gibi. Só que como ele desenha muitos quadrinhos, né, as pessoas geralmente colocam ele como desenhista, e não. Gente, isso aqui é muito legal. Assim, é uma minissérie mais dark. Pera, essa é a terceira edição? Não, essa é a primeira, então posso mostrar alguma página. Vocês vão ver que o próprio traço aqui é muito mais sombrio, tem até essa pegada, né, como ele está falando de um quadrinho que acaba tratando de um tema universal, né, do nosso mundo. Ele tem um traço mais realista, entre aspas, né, um traço mais sujo também. Só leia Mundo Gavião. Na sequência, eu quero falar de um acerto da Panini, que é Superman e Batman e Superman, os melhores do mundo, por R$ 9,90. Primeiro de tudo, você já apertou no botão do like? Isso ajuda muito. Eu não consegui fazer esse vídeo ontem, porque eu tava na casa dos pais da minha namorada. Não dá pra parar ali, né, gente? Você sabe que eu prezo muito pela minha vida. Então, tinha um cupom da Panini de desconto, só que esse cupom inclusive durou 4 horas e sumiu do site, mas tudo isso foi divulgado nos grupos que tem aqui embaixo, e inclusive joguei lá informação exclusiva que eu trouxe diretamente numa conversa com a Panini, e aí eu vou falar ao longo do vídeo. Batman e Superman os melhores do mundo, tem esse preço promocional de R$ 9,90, vocês sabem que eu imagino que vai parar aí uns R$ 13. Galera, eu considero isso um acerto, tá? É claro que, sei lá, um gibi de 12, 13 reais, que tem, deixa eu ver aqui, tem 24 páginas, não é um valor super acessível. Não é uma, beleza, não é um troco de pão. Mas é o que eu já falei aqui no canal, a gente precisa de quadrinho de entrada, barato e bacana. A gente tá falando aqui de Mark Waid, nos roteiros, né, esse Melhores do Mundo. É um dos quadrinhos mais aclamados dos Estados Unidos. Eu tô bem atrasado, na verdade, bem atrasado. Deixa eu ver aqui, essa é a edição número 38, né? Claro, a Panini esperou começar um novo arco para reiniciar a numeração, né, aqui no Brasil. Né? Então, enquanto no original a numeração está bem avançada, aqui no Brasil eles estão reiniciando. Mas assim, fica o joinha, acerto da editora, sabe? Lançar um quadrinho mais acessível. Eita, Sociedade da Justiça, grandes eventos DC. Lembrando, a gente já fez uma tier list aqui no Dois Quadrinhos sobre toda essa linha de publicações da Panini. Inclusive, adiantamos esse aí da Sociedade da Justiça. Porque a Panini, gente, ela tá seguindo exatamente o que sai na Itália. Então, meio que quase dá pra fazer quase as coleções acho que elas são praticamente idênticas. Pois então, o nosso querido Lucas Evaristo falou bastante sobre esse gibi lá na live, que foi uma forma da DC de se livrar da Sociedade da Justiça. Esse quadrinho, ele saiu em 1986, ele é pós-Crise das Infinitas Terras,
E ele vai acabar prestando uma homenagem a esses heróis, né? Porque tem as origens dos membros da Sociedade da Justiça e mais um one-shot, onde eles são enviados numa viagem pelo tempo para impedir o Hitler lá de usar a lança... qual é o nome daquela lança? Eita, uma lança famosa da história. Tá, galera, tá aqui na tela porque eu não lembro. O importante eu pretendo pegar, parece legal, por mais que, ok, né, foi uma forma da DC colocar a Sociedade da Justiça para debaixo do tapete, né, para ela ser recuperada, né, por outro roteirista quando eles quisessem, mas parece interessante, até para aprofundar ali a origem de cada um dos heróis. Tem relançamento de Gárgula de Gotham, edições 1 e 2, se vocês querem uma opinião, eu li até a edição número 3, eu tô acompanhando via Comics and Signatures, e eu tô preocupado com essa minissérie, tá, no sentido de que a edição número 3, ela tem bons momentos, mas ao mesmo tempo ela não empolga para a edição número 4, tá? Ela tem coisas jogadas, tipo o Coringuinha, né, o Little Joker, ele não parece ter uma função exatamente na trama, então estou bem curioso para saber como vai ser o fechamento, lembrando que ainda não tem data, né, a minissérie tá bem atrasada. Na sequência tem, olha só, um dos lançamentos mais aguardados de 2025, que é Absolute Mulher Maravilha. Eu li, tá? Eu li literalmente o que eu tenho de edição física, então eu li até a edição número 7, aqui a capa da edição número 1. Galera, vocês sabem que a Panini está publicando nesse formato 2 em 1, né, do Universo Absoluto. Então vão ser 2 edições originais dos Estados Unidos para cada uma das nossas. A Mulher Maravilha Absoluta vai ter um vídeo único aqui no canal, mas o que eu posso adiantar para vocês é sensacional o que a DC está fazendo, tá? Seja em termos de ousadia no quesito desenho, seja em termos de... Cara, as reinvenções que eles fazem com a personagem nesse quadrinho são sensacionais. Eu não sou um grande fã de Mulher Maravilha, mas eu já li muitas origens da Diana. Essa aqui é de longe a mais inventiva. Claro, é um universo paralelo, lógico que ia ser muito inventiva. Mas eles tomam umas liberdades com a personagem que eu fico assim, eita, cara, que ousado. Continuando o catálogo da DC, tem algumas continuações, né? Tipo Liga da Justiça número 3, pô, tem essa minissérie do Superman, que eu acho que saiu lá na época do Homem de Aço. Nossa, eu acho muito ruim. Tem o Superman edição número 3 também, eu tô tentado aí acompanhar a mensal do personagem. Pô, tem uma edição que eu acho que é legal de destacar aqui. Esse Batman Absoluto número 2 conta a origem desse Bruce Wayne, tá? Então se vocês forem ver aqui, acho que a edição número 4, se eu não me engano, vai recontar a origem do personagem, então a gente entende um pouco mais as motivações. Eu já falei em outro vídeo, mas uma das coisas que mais me pegou nesse Batman Absoluto é a capacidade do Snyder, Dragota, o nosso querido Frank Martin, Gabriel Walta, né? Todo mundo ali envolvido nesse quadrinho, como eles tiveram a capacidade de recriar o personagem com uma origem que não tenta, sabe, correr para as bases lá do ano 1, não é uma nova origem que tenta recuperar as cenas ali do Frank Miller, não. É uma origem bem diferente do padrão e, cara, é igualmente... emocionante, me pega, eu passo a gostar desse Batman, sentir o peso da jornada dele, né, por tudo que o Bruce Wayne passou. Pô, muito bacana. Ok, eu acho que de DC era isso, vamos falar um pouco sobre Marvel, que tem uma novidade, como eu falei, que eu vou trazer informação exclusiva, né, eu conversei com a própria Panini. Ó, se vocês separarem, nossa, primeiro, esse design tá tenso, do Homem-Aranha História de Vida. Reparem que tem uma tarja preta em cima do quadrinho, escrito edição completa. Qual é a ideia da Panini, tá? Vamos por partes. Vocês sabem que eles publicaram, já tem algum tempo, o Homem-Aranha História de Vida. Na verdade, eles publicaram e republicaram, tá? Um quadrinho que já rodou bastante o mercado brasileiro. Beleza, a Panini publicou, né, uma minissérie do Homem-Aranha. Porém, em 2000, deixa eu ver aqui, originalmente ela é de 2019. E aí em 2021, o Zdarsky volta com o Mark Bagley e eles contam uma nova etapa dessa origem. Por mais que não seja essencial, é muito bom, tá? Vale muito a pena. É uma outra visão sobre a história original. A gente vê toda a história de vida aos olhos do JJ Jameson. A própria Panini tinha publicado numa mensalzinha essa história, né, esse anual. E agora, né, enfim, eles lançam uma edição completa. Eu conversei com o editor, então, e esse não é um selo, tá? Não é uma nova linha da Panini, edição completa, não é nada disso. Inclusive, quando eu olhei, quando eu vi o checklist, eu achei que era edição compacta, e não, é uma edição completa. A ideia da editora é diferenciar dessa capa, né? Enquanto essa capa ela tá virgem, vamos dizer assim, a Panini colocou ali uma tarja edição completa. Na sequência
Excepcionais X-Men, edição número 1, que junta então duas publicações originais lá de fora, né? Tem o Exceptional X-Men e o X-Factor de 2024. Bom, o que é o Excepcionais X-Men? Essa é uma mensal que junta a Kitty Pryde e a Emma Frost apresentando novos heróis. Então uma parada meio, talvez aí, novos mutantes desse novo momento dos X-Men. Mas o que realmente eu achei legal é o X-Factor, que tem roteiros do Mark Russell, sim, o premiado Mark Russell, né, um cara que ganhou o Eisner, e ele vai trazer uma equipe do governo cheia de crítica social, e aí vai ter Anjo, vai ter o Destrutor, tem o Piro também. A má notícia é que esse X-Factor ele foi cancelado lá fora na edição número 10, então não deve durar muito tempo aí no mix da Panini. Continuando a parte mutante, tem X-Men Extermínio. Vamos lá. Para quem é esse encadernado? Vocês devem lembrar que em 2012 a Marvel fez algo ousado. Eles trouxeram os X-Men originais, né, lá do início, né, os 5 X-Men clássicos, pro presente. Aí tem Fera, Anjo, Ciclope, Jean Grey e... Eita, tá, mais um. Vai vir na minha cabeça a qualquer momento. Esses mutantes... Ah, tá ali na capa. Fera, Homem de Gelo, diretor, bota aí na tela porque eu até esqueci quais que eu falei e já não lembro qual que tá faltando. Mas o importante é que os X-Men eles voltam pro presente, quer dizer, eles vêm pro presente para justamente tentar criar esse contraste, né? O que os X-Men eram, né? Para que eles foram criados e o que eles são hoje em dia. A má notícia é que essa ideia dos X-Men novinhos acabou durando tempo demais, né? Então, pô, vocês percebam que Extermínio, que termina esse arco, é de 2018. São 6 anos com os X-Men novinhos no presente. Porém, esse quadrinho, tá? Por mais que tenha demorado para sair, né, e finalizar esse arco, ele é muito bem comentado lá fora. A ideia aqui é justamente encerrar nessa participação dos X-Men originais no presente. O roteiro é do Ed Brisson e os desenhos são do sensacional Pepe Larraz. Na época que isso saiu, como eu falei, eu tava meio na preguiça porque eu li toda essa parte dos X-Men novinhos e parecia que tava durando tempo demais e eu acabei largando. Mas eu tô curioso, talvez eu leia pra comentar aqui no canal. Bom, tem o Homem de Ferro, o Demônio da Garrafa, mas eu acho que esse é de outubro, né? É, outubro. Mas eu esqueci de comentar no outro checklist. Gente, isso é um clássico do Homem de Ferro. Assim, eu nunca li todo esse arco, toda a história. Porque, na verdade, eu li uma edição, que é a edição final, que é justamente a parte da história que mais explora essa parte, né, da dependência do Tony. Cara, o que eu li, então, eu achei muito bom. Traz todo um aspecto mais humano do Tony, né? Na verdade, nessa parte do gibi, a vida dele tinha virado um inferno. A SHIELD estava para tomar as empresas Stark. Tem toda uma série de tramas que estão dificultando a vida do Tony e ele acaba recorrendo aí à bebida. O destaque aqui é que os roteiros são do David Michelinie com desenhos do John Romita Jr. Detalhe que não é o Romitinha que a gente conhece hoje em dia, quadradão. É um John Romita Jr. em começo de carreira. Se eu não me engano, até um dos primeiros gibis que ele fez na vida foi esse Homem de Ferro. Então, sabe, ele tem um traço muito mais que tenta emular o desenho da Marvel da época do que realmente trazer todo aquele dinamismo e, né, que a gente aprendeu a amar. Quer dizer, pelo menos eu aprendi a amar, tá? Amo John Romita Jr. Miles Morales Homem-Aranha, edição número 3. Quero destacar algo aqui, até fazer um disclaimer. Peraí, acho que eu tenho que clicar aqui para ir para outra edição. Eu acho que é. Vocês lembram que eu critiquei o fato de que, pô, a Panini tá lançando uma mensal do Miles Morales, onde a capa original dava mais foco pro Peter do que pro Miles Morales. E não, ó, agora a Panini ela arrumou, né? Então a capa é uma referência aí ao Eu Wolverine com o Miles, né, ali em destaque. Deixa eu ver o que mais tem. Bom, tem algumas capas variantes, Deadpool, acho que não tem tanta novidade relacionada a Marvel aqui no checklist da Panini. Ah, não, peraí. Vamos lá. Esse foi um erro meu, se vocês querem saber. Há muito tempo, a Panini lançou uma série de encadenados focados em vilões, e isso em 2016, se eu não me engano. E eu lembro que esse quadrinho especial, ele saiu nessa leva, e eu ignorei completamente, porque alguns desses encadenados de vilões eram meio nada a ver. Porém, agora eu fui pesquisar sobre esse volume, e, gente, parece muito, muito legal. É um quadrinho ali de 2004, 2005, que vai justamente explorar, né, como dá pra ver pelo título, a origem do Dr. Octopus. É claro que tem o Homem-Aranha na capa e no título para chamar atenção, mas o foco principal aqui é justamente o Octavius,
Dizem que é um quadrinho com uma pegada de horror, assim, uma visão mais dark, com viradas bem interessantes sobre a vida desse personagem. É um quadrinho, então, que eu pretendo fazer vídeo aqui no canal. Isso se eu gostar muito ou se eu odiar muito. Aí ele vai ganhar um espaço próprio aqui na grade da programação. Vamos lá. Invencível número 9, veja só. Conan o Bárbaro, edição número 10. Vocês sabem que a gente está perto dos Estados Unidos, né? Com o Conan. Lá fora está na edição do número 23. E essa edição de novembro da Panini chega na edição número 20. Claro, né? Vai sair mais lá fora antes da Panini publicar a edição número 10. Mas a gente não está tão longe dos Estados Unidos. Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Você sabe que eu tava fazendo uma pesquisa pra esse vídeo e, cara, aconteceu algo muito legal. Um dos primeiros gibis que eu comprei na minha vida, eu era criancinha, foi Spawn. Eu vi o filme do Spawn, eu adorei e falei, cara, quer saber? Eu vou numa banca, né, tentar encontrar um gibi desse personagem que eu acho tão legal, que eu achei tão legal. Sim, eu não lembro a idade, devia ter 10, 12 anos, eu adorei o filme do Spawn, eu achei incrível. E aí eu comprei um gibi. E, gente, até hoje eu não tinha descoberto qual era o quadrinho que eu comprei. Porque eu sei lá, a minha visão era que, beleza, é uma edição de um Spawn, ele vai pra uma casa no meio da noite. E era difícil de descobrir qual era, porque não era um quadrinho que, tipo, tinha uma grande cena de ação. Não, era uma conversa do Spawn. E agora eu descobri, veja só, foi Spawn número 101. Gente, vocês não têm noção. Eu abri o quadrinho pra fazer pesquisa pra esse vídeo e a minha cabeça assim, tipo... Finalmente, ou seja, a primeira vez que eu vi o Spawn na minha vida foi com um traço do Angel Medina. E, pô, foi na hora, né? Eu já bati o olho, beleza. Né? Lembrei qual era o gibi. Tá, mas deixa eu focar na informação do vídeo. O que explodiu a cabeça de todo mundo é que agora a Panini vai chegar no volume 16. Até então, a editora tinha prometido a coleção até o volume 15. O que me leva a crer que Spawn deve estar vendendo bem, sabe? As pessoas estão lendo. Para tristeza de muitos torceram contra. Inclusive, do fato da Panini ter a licença de Spawn no Brasil, e agora a gente chega na edição número 16 do Origins, sendo que tem, sei lá, Respawn, Condenados, tem 80 publicações de Spawn saindo ao mesmo tempo, então joinha pra Panini, legal demais. Pra terminar, eu acho que só faltou um detalhe. Faltou tu apertar no botão do like, dois detalhes. Tu apertar no botão do like e ao mesmo tempo comentar. O que vocês pretendem pegar dessa listagem? Eu vou procurar responder e dar um coraçãozinho em cada um. Então, obrigado por comentar. Até porque eu literalmente estou curioso, né, pra saber o que vocês acharam desse catálogo. Gente, assim, é um bom catálogo. Vocês não liguem que eu não tô muito empolgado, porque eu tava viajando, então eu tô bem cansado. E aí eu não consigo estar super, uou, meu Deus, tá? Mas eu achei um bom catálogo, tá? Claro, lembrando que é só a metade. A gente sabe que ali pelo dia 15, né, a Panini traz toda uma outra lista e também vou comentar bonitinho e com toda essa sinceridade aqui no Dois Quadrinhos, tá? Valeu, valeu.